E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado por você que clicou nesse vídeo. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreve, curte, compartilha, comenta. Se puder, pega o link e manda para o máximo de pessoas, pois assim você vai estar nos ajudando muito. Bom, se você gosta do tema Bíblia, Teologia e Mundo Cristão, já pega um papel, uma caneta, sua Bíblia e vem aqui com a gente. Nós vamos falar hoje sobre a autoridade do fruto do Espírito. Nós temos falado nesses dias sobre a autoridade. Esse texto que eu vou ler está aqui na descrição do vídeo, tá bom? Vamos lá então. Quero iniciar lendo o Salmo 1, versículo 1, 2 e 3, que diz assim: Bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Gálatas, capítulo 5, versículo 16, depois do versículo 22 ao 25, diz assim: Digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Mas, 22 agora, tá? Mas o fruto do Espírito é a caridade, o gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Então vamos lá, gente. A gente costuma dizer o seguinte, que o fruto é fruto do Espírito, não frutos. Ele é um. Imagine o fruto do Espírito como uma mexerica, né, uma laranja que tem vários gomos. Quando você descasca, aqueles gomos compõem o fruto, mas aquele gomo sozinho ele não é o fruto, tá? Então, nós vemos aqui, ó. Vamos pensar. O fruto do Espírito é caridade ou amor, né? Gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. São 9, tá? Para compor o fruto do Espírito. Aí tem gente que fala assim, tá, mas eu não tenho tal do fruto, né? Eu não tenho paz, eu não tenho temperança. Então, se nós não temos um desses, nós não temos o fruto. Porque para termos o fruto, precisamos ter todos esses adjetivos que nós acabamos de ler. Pensando assim, nós precisamos nos esforçar para então termos o fruto do Espírito. Evangelho de João, no capítulo 15, versículo 8, diz assim: Nisto é glorificado meu Pai, que deis muito fruto, e assim sereis meus discípulos. Então, gente, para nós sermos discípulos de Jesus, nós precisamos aprender e a colocar em prática o que o Senhor nos ensina, a viver aquilo que Jesus nos ensina através da palavra de Deus. E quem tem o fruto do Espírito, então, ele tem essa autoridade que o fruto do Espírito dá. Quem tem o fruto do Espírito, no mundo espiritual, ele é conhecido como alguém que tem essas características de uma pessoa salva, de uma pessoa que deixou o Senhor trabalhar, né, em seu interior, que buscou a santidade, como nós temos falado esses últimos dias aí, falamos de santificação também, e isso vai mudando o nosso interior, quando o Senhor entra e habita em nós. Então nós vemos aí, bom, e como que eu tenho esse fruto? Como que faz, então, para eu ter? Qual é a condição? Bom, a condição é nascer de novo. Primeiro ponto eu preciso tomar uma decisão de nascer de novo, da vida eterna, de entregar a vida para Jesus. Depois disso, eu preciso ter uma vida diária devocional. Um devocional, o que é o devocional? É a busca diária pela presença de Deus. É um relacionamento. Então, é o estudo da palavra, é a oração, é a dedicação e a prática da vida cristã. A oração, o que é a oração? A oração é a conversa. Então eu converso com o Senhor, eu procuro ter um relacionamento íntimo com Ele, com a igreja local, a igreja que faço parte. É de extrema importância você ter vida na igreja local, tá? Ter comunhão com a igreja local, vivenciar no cotidiano da igreja local, sabe? Você participar das reuniões, participar dos estudos, das orações, isso é de extrema importância.
E aí, quando eu começo a viver dessa forma, com o estudo bíblico, com a oração, com a prática do relacionamento com Deus, o jejum, a busca pela presença de Deus, o negar o seu eu, a sua vontade, deixar de lado, então você começa a deixar Deus moldar a sua vida. E aí começa, então, o fruto do Espírito. Você começa a vivenciar o fruto do Espírito. Você começa a passar a ter paz, ser longânimo em tudo que você vai fazer. A longanimidade fala sobre nós não sermos precipitados em tudo, nas ações, nas palavras, nas atitudes, tá? Nas decisões. Nós precisamos ter paz para poder pensar sobre isso. A benignidade, ela fala sobre nós procurarmos praticar a bondade, ser benigno com as pessoas, né? Nosso caráter precisa ser moldado e viver essa benignidade. A bondade, então eu vou fazer uma leitura para diferenciar benignidade de bondade. Diz assim, ó, benignidade traz a ideia de gentileza, amorosidade, carinho, tá? A bondade a bondade significa beneficência. O sentido do termo vai além do conceito de benignidade, pois apresenta o bem em ação, motivação pelo amor. No ato da salvação, a bondade de Deus manifesta-se objetivamente na entrega de seu Filho para morrer na cruz e em todas as obras que este realizou. Então, isso é a bondade. Agora, a fé. O que é fé? Fé, como Hebreus diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova daquilo que eu não vejo. Fé é, mesmo sem eu estar vendo aquilo que Deus disse que iria fazer, eu já viver como se ele já estivesse feito. Como Deus, quando chama Abrão e diz que ele será pai de uma multidão, que terá filhos e uma nação, Abrão já era idoso e demorou um pouco para ele ter o primeiro filho, mas ele precisou perseverar na fé. E aí Deus concretiza, então, aquilo que ele havia já determinado na vida de Abrão. E aí Abrão passa a ser Abraão, conhecido como Abraão, né? Vamos lá. Domínio próprio. O que é o domínio próprio? Como no próprio nome diz, é você ter domínio sobre os seus pensamentos, você procurar dominar, não falar. Sabe quando às vezes alguém te afronta com palavras e você tem que manter a paz e não revidar? Então, o domínio próprio é você não ser explosivo, você ter calma, deixar que o Espírito Santo, que Deus haja na tua vida e que Ele faça a vontade dEle, que é boa, que é agradável e perfeita. Mansidão. Mansidão, como o próprio nome diz, o que é ser manso? É alguém calmo, não explosivo. Calmo nos pensamentos, calmo na vivência, calmo como as pessoas, diante de problemas, dificuldades, afrontas, permanecer-se manso, pacífico. E isso, a mansidão, ela é decorrente de alguém que é humilde, de alguém que se coloca no lugar e sabe que precisa de Deus e deixar que Deus, que o Espírito Santo domine a sua vida. Gente, quando nós deixamos o Espírito Santo dominar a nossa vida, ele nos direciona, nós conseguimos então praticar aquilo que nós acabamos de ler. O fruto do Espírito. E aí a autoridade do fruto do Espírito age. E aí a autoridade do fruto do Espírito faz com que as suas atitudes sejam manifestas não nesse mundo que nós vivemos, mas também no mundo espiritual. Então, se você não fez isso ainda, busque isso de Deus. Talvez você fale, mas eu não consigo ter controle, domínio sobre o que eu falo, as minhas atitudes são explosivas. Então, você precisa buscar o Espírito Santo, uma vida, um devocional diário, oração, leitura da palavra e deixar que o Senhor haja e molde a sua vida. E isso é constante. Nós precisamos todos os dias deixar que o Espírito Santo haja em nossa vida. E aí nós conseguimos ter paz com as pessoas que estão ao nosso redor, amar aqueles que nos afrontam, orar por aqueles que nos perseguem. E aí nós conseguimos, sim, demonstrar com nossas atitudes o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito, ele traz autoridade no mundo espiritual.
porque demonstra a mansidão e a passividade, deixando que Deus domine a sua vida. Deixar que a atividade da nossa vida, ou seja, o lado ativo, seja direcionado por Deus. E acho que é isso, não vamos nos prolongar muito. Obrigado por você que ficou aqui, até aqui no final do vídeo. Se você não fez isso ainda, faça, se inscreve, curte, compartilha, ativa o sininho das notificações. E se você puder, espalhe esse link para o máximo de pessoas, pois você vai estar nos ajudando muito. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Tchau.